Antes da gente entrar no assunto propriamente dito do vídeo, eu preciso chamar a atenção de todos vocês que acompanham o nosso canal com relação a algo muito importante. Veja só, esse canal só existe por causa de vocês. Então, o que é que a gente está vendo? A gente está muito feliz porque está observando que o pessoal está começando a interagir mais, está comentando, está fazendo perguntas. Pô, isso é bom pra caramba, mas ainda é pouco. Vocês podem fazer mais do que isso. Vocês podem interagir mais, sugerindo tema para vídeo. Vocês também podem ser nossos parceiros aqui no canal, nos apoiando. Para aqueles que ainda não conhecem, a gente vai colocar aqui embaixo o nosso Apoia-se, através do qual vocês podem nos patrocinar. Dito isso, vamos para o nosso vídeo. O que é aeróbio em jejum? Ou aeróbico em jejum? É a mesma coisa. Talvez alguns de vocês já conheçam ou mesmo tenham uma ideia equivocada sobre o que vem a ser o aeróbio em jejum. Tem muita gente que acha que o aeróbio em jejum ele tem a função de fazer com que a pessoa queime gordura, perca peso. Na realidade, o aeróbio em jejum ele trata-se de uma estratégia metabólica. O que significa isso? Por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tenha diabetes. Então, o diabetes tem a ver com uma alteração metabólica. Então, a gente pode lançar a mão do aeróbio em jejum por ser uma estratégia metabólica no tratamento dessa pessoa portadora do diabetes. Claro que tem um protocolo específico aonde o aeróbio em jejum vai ser inserido. E outros tantos usos que nós podemos dar para o aeróbio em jejum. Mas vamos entender como é que ele funciona. O aeróbio em jejum, ele trata-se de uma atividade física de leve a moderada. Porque para que ele funcione como uma estratégia metabólica, ou seja, alterar o metabolismo positivamente, para que algum distúrbio que o organismo da pessoa apresente possa ser ajustado, ele tem que apresentar essa característica de leve a moderada. Ou seja, durante a caminhada, a sua frequência cardíaca não pode ultrapassar 60% da sua frequência cardíaca máxima. O que é frequência cardíaca máxima? Vamos imaginar o seguinte: você fez uma atividade física e você está cansado ao ponto de estar exausto, quase sem poder falar. Aí você vai medir os seus batimentos cardíacos nessa situação, muito cansado, exausto. Aí vamos imaginar assim, que você verificou que nessa situação seus batimentos cardíacos, ou seja, sua frequência máxima é de 160 batimentos por minuto. Quanto é 60% de 160? 96. Ou seja, se a sua frequência cardíaca máxima é 160, durante a sua caminhada no aeróbio em jejum, você não pode ultrapassar 96 batimentos. Então, bem entendido isso, como é que o aeróbio em jejum ele vai funcionar? Vejam só, quando você vai fazer a sua caminhada usando ela como seu aeróbio em jejum, você tem que partir do princípio que para você começar essa caminhada, você tem que estar de 6 a 8 horas em jejum. Quando você está em jejum, significa dizer que o seu organismo ele não tem uma fonte de energia vinda do alimento que você ingeriu, porque, claro, você está em jejum. Uma outra opção que ele teria seria o quê? Glicogênio que você tem
no músculo, no tecido muscular e no fígado. Só que você estando nesse estado de jejum, o que é que acontece com o seu glicogênio? Ele zera. Como ele zera, então o seu organismo não pode usá-lo como fonte de energia, porque ele zerou, lógico. Então, o que é que vai acontecer nessa situação? O seu organismo, ele coloca em primeiro lugar como fonte de energia gordura. Basicamente é isso. Então, isso é excelente, por exemplo, para aquela pessoa que está com deficiência de testosterona. Por quê? Dentro de uma célula de gordura, basicamente você vai ter o quê? Uma das coisas que você vai ter é o quê? Testosterona. E essa testosterona que está dentro da célula de gordura, ela não é biodisponível. Só que quando você começa a queimar célula de gordura, que essa testosterona sai da célula de gordura e vai para a corrente sanguínea, ela passa a ser disponível. É por isso que é muito comum, quando você começa a usar um protocolo de aeróbio em jejum, é muito comum, por exemplo, a libido começar a se elevar. E todas as outras questões que dependem da testosterona. Aí você pode dizer para mim o seguinte: ah, Paulo, então aeróbio em jejum é bom para perder peso, é bom para emagrecer e tal. Olha, tenham sempre em mente o que eu falei no início. O aeróbio em jejum é uma estratégia metabólica que a gente usa quando a gente tem como objetivo recuperar um aspecto da saúde que alguém tenha perdido. Por exemplo, baixa de testosterona, o intestino que está preguiçoso, que a pessoa que está com prisão de ventre, né? A pessoa que durante a noite não está conseguindo entrar em sono REM e portanto não está tendo um sono reparador, porque o organismo dela está apresentando dificuldade para a produção de melatonina. Então o aeróbio em jejum, por ser uma estratégia metabólica, também vai agir nisso. O próximo ponto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: quanto tempo eu devo realizar essa minha caminhada, numa intensidade de leve a moderada, para que eu possa considerar como um aeróbio em jejum? No mínimo 20 minutos e no máximo 50 minutos. Uma pergunta, por incrível que pareça, pode surgir nesse momento é o seguinte: o que é que eu posso ingerir antes do aeróbio? Se você ingere alguma coisa, deixa de ser aeróbio em jejum. O ajuste do metabolismo, ele acontece em razão dessa característica específica, o jejum. Se você corta isso, ele perde a capacidade de funcionar como um ajuste metabólico. Então você tem que estar em jejum. Porém, é importante a gente citar algo. Você pode fazer ingestão de 3 coisas que você fazendo essa ingestão não só não vai quebrar o jejum, como vai auxiliar no ajuste metabólico. A primeira delas é o quê? Antes de você sair para a sua caminhada, faça a ingestão de uma pequena xícara de café não adoçado. O café, ele tem que ser puro. E aí você pode dizer assim: ah, mas café não faz mal. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando só sobre os benefícios do café e como a gente pode usá-lo de uma forma saudável. Mas para isso vocês têm que se manifestar. Por que não pode adoçar o café? Ah, mas se eu botar uma colherinha bem pequenininha de açúcar. O que acontece é o seguinte: o açúcar, ele vai entrar no seu organismo, automaticamente o seu organismo vai começar a secretar insulina. O pâncreas, ele vai começar a secretar insulina. Secretou insulina, quebrou o jejum.
por menor que seja a quantidade de açúcar. Secretou insulina, quebrou o jejum e aí perdeu o objetivo. Por que então a gente faz a ingestão do café? Porque o café, nessas condições que eu citei, sem açúcar, ele vai funcionar como um termogênico, ou seja, durante a sua caminhada ele vai lhe ajudar no processo de lipólise, de queima de gordura. Segundo, depois de você ter tomado seu café, ingira um copo d'água. E por que você vai fazer isso? Quando você se acorda, o seu corpo está produzindo cortisol. Nesse momento, o cortisol ele não é uma coisa que a gente queira. E aí o que é que você vai fazer? Vai ingerir a água. E ao ingerir a água ela vai bloquear o efeito danoso que o cortisol teria. Junto com essa água que você ingeriu, você vai ingerir vitamina C, ácido ascórbico. Eu já vou adiantando o seguinte: não façam uso da vitamina C de farmácia, aquela efervescente. Não é nada bom. Então eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para vocês acessarem a Growth, que é uma fábrica de suplementos, que é muito importante que se diga. Quem são os clientes da Growth? Basicamente atletas. E a diferença do atleta para uma pessoa comum é o quê? Que o atleta ele quer resultado. Então se você quer uma vitamina C de qualidade, você não vai comprar na farmácia. Já vou adiantando, eu não sou patrocinado pela Growth, mas eu estou indicando, eu acho que a gente tem por obrigação mostrar para as pessoas aquilo que é bom. E por que a ingestão dessa vitamina C? Quando a gente acorda de manhã em jejum, tem um hormônio que está lá em cima. E é um hormônio muito bom e que a gente precisa para tudo no nosso organismo. É o GH, o hormônio do crescimento. Quando você, ao acordar de manhã em jejum, estando com GH em alta, ingere a vitamina C, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar reforçando o seu sistema imunológico, estimulando o seu organismo na produção de glutamina, que é o que vai fazer com que a gente tenha saúde. Seguindo todos esses passos, então você vai ter na sua mão uma ferramenta extremamente poderosa que vai ser capaz de melhorar em muito o seu metabolismo. O protocolo do aeróbio em jejum para os meus pacientes já foi aplicado em casos de hipertiroidismo, como eu disse, diabetes, hipertensão, má circulação de membros inferiores. Porém, para que você possa se beneficiar disso, você tem que estar disposto a se levantar de manhã e andar. Já adiantando uma pergunta, você pode fazer assim: mas eu não posso fazer o aeróbio em jejum, por exemplo, no final da tarde? Poder pode. Agora, será que quando você for fazer no final da tarde o seu aeróbio, será que nesse momento você já está às 6 ou 8 horas em jejum? Como a gente, ao acordar, nós estivemos dormindo por pelo menos 6 horas, então torna-se mais fácil e extremamente produtivo você fazer pela manhã, em vez de esperar chegar ao final da tarde. Esse é o nosso vídeo. Se vocês tiverem qualquer pergunta com relação a algo que não ficou muito claro, pode fazer a sua indagação aqui nos comentários e a gente vai ter, como sempre, o maior prazer de responder, tá certo? Então, um grande abraço a todos, bons treinos de aeróbio, muita saúde.